Boa noite. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Então tá joia. Falar sobre o Tabor, né, as lições do Tabor, sempre foi algo que eu me identifiquei bastante. É uma das passagens contidas nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Corrigindo, Mateus, Marcos e Lucas, né? Eu gosto sempre de pedir a espiritualidade que nos inspire, porque esta é uma das passagens que eu considero mais recheadas de informações, e tentar aproveitar o máximo possível dessas informações contidas em uma única passagem é um desafio muito grande. E para isso nós vamos tentar aqui reproduzir um pouquinho do que Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografia do Divaldo, ela reflete essa passagem de uma forma magnífica. Sabe? Toda a linguagem poética de Amélia Rodrigues nos leva a um aprofundamento muito grande neste momento. Mas também a gente vai pegar um pouquinho do entendimento histórico e racional que Hermínio C. de Miranda nos traz na obra Cristianismo, Mensagem Esquecida. Uma obra muito, muito rica. Só que ela é focada exatamente nisso. Abordar as figuras do cristianismo, né, algumas figuras centrais e algumas informações centrais que Hermínio procura elucidar para a gente. E nesta obra ele também faz uma menção muito importante às figuras centrais desta passagem, que é Pedro, Tiago e João. Então é bonito nós observarmos o seguinte, que a passagem do Monte Tabor, né, através dos olhos e da narrativa de Mateus, ela tem um único propósito. Por incrível que pareça, através de Mateus, esta passagem, Mateus faz com que ela tenha um único propósito, que é garantir o primado, garantir a figura de Pedro, numa fala que Pedro, né, disse para Jesus. Porque Amélia Rodrigues, né, ressalta isso, a questão dos dias que sucederam esta fala de Pedro. Porque até em Mateus ele vai dizer assim, 8 dias depois. Aí você fica assim, quando você começa um texto pensando, 8 dias depois do quê? Porque Mateus inicia a narrativa desta forma. 8 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os convidou a subir o Monte Tabor. Vamos fazer uma pausa aqui, porque é importante a gente centralizar esta geografia. O Monte Tabor, ele sempre foi cobiçado por inúmeras tribos, porque quando você estuda a geografia da região, ele está num ponto muito estratégico, e ele tem um platô, onde é permitido instalar fortes. Então, dali você conseguiria ver todas as pessoas a se aproximar. Então você cria uma fortaleza, você fica protegido. Então, nos textos do Antigo Testamento, né, existiram fortificações ali, de tribos que abrigavam ali. Mas era uma região extremamente inóspita, muito rochosa. E com isso, com o passar dos séculos, deixou de ser abrigo de algumas pessoas. Mas o curioso é que Jesus, ele vai convidar essas 3 figuras centrais, e que é muito curioso quando a gente estuda algumas passagens, porque muito peculiarmente Jesus permite a presença apenas desses 3, Pedro, Tiago e João. Ele não abre para mais ninguém, ele abre apenas para esses 3, né? Uma outra passagem só para ilustrar é quando a filha de Jairo, né, está supostamente morta, e Jairo vai pedir ajuda a Jesus. Quem adentra a casa? Dos apóstolos, além do pai e da mãe, apenas Pedro, Tiago e João. Ninguém mais adentra a casa. Então, são momentos que merecem uma, né, dedicação nossa. Por quê? E aí é interessante porque depois Hermínio C. de Miranda vai
nos dá uma pista, né? Por que desses três? Mas acompanhar a narrativa de Amélia Rodrigues nessa subida, né, é dizer também que no Monte Tabor nós temos uma fé extremamente explicitada, uma fé empírica. É uma demonstração de o quanto que a nossa fé no Cristo, ela precisa ser experimentada, não pode ser um eu creio simplesmente. É preciso fazer como Paulo, quando ele diz aos Gálatas, eu sei porque creio. É um saber antes de crer. É entender para crer. É sair da fé dogmática, aquela fé mítica, para uma fé raciocinada. É entender Jesus. Não é só crer em Jesus. É entender as suas lições. Não é achar bonito. Não é achar lindo, poético. Ai, que fala perfeita. Não. Tem mais. Muito mais. Então, a subida do Monte Tabor, nos fala Amélia Rodrigues, que é um monte extremamente alto. De acordo com a narrativa dela, chega a mais de 500 metros de altitude. E esse momento se dá exatamente num sol escaldante da Palestina. E aí ela nos lembra exatamente da confiança desses três, que é Jesus que diz assim, vem comigo. E eles não perguntam para onde e para quê. Por quê? O que o senhor quer com a gente? Não, vamos subir o monte. Mas subir o monte num sol escaldante? Você quer que a gente sobe o Monte Tabor agora? Com você? Não. Eles não têm nenhuma dúvida. Eles não duvidam. Mas por que eles não duvidam, né? Porque quando a gente estuda João, essas três figuras já estava enraizada nelas os três conceitos que nós precisamos cada dia mais fundamentar na nossa humanidade, que é a fé de Pedro, a racionalidade do Tiago e o amor joanino, a doçura do João. A Amélia Rodrigues nos pede para pensar nisso, que essa postura da fé de Pedro, e a fé de Pedro é muito semelhante à nossa. Ela é muito semelhante à nossa. Sabe por que ela é semelhante à nossa? Porque ela duvida. Pedro era um dos que mais duvidava. Nós vamos ver mais à frente, né, como que Pedro demonstra isso. Mas Pedro era aquele que duvidava, pela sua maturidade, né? Então Pedro, e tinha os momentos dele em que ele, mas depois ele refletia e voltava. Tem uma passagem belíssima, né, de Pedro em Roma, logo depois que ele descobre que Paulo já havia sido decapitado. Então Pedro meio que dá aquela baqueada, já estava velho, e aí ele resolve voltar para trás. E nisso ele tem a visão do Cristo a dizer para ele, olha, se você voltar, eu vou ter que ir de novo e ser crucificado. Então Pedro, retoma sua caminhada de volta e vai para o circo de Roma. Mas é essa subida do Monte Tabor que a Amélia Rodrigues vai refletindo com a gente, dizendo, né, que aqueles três, embora eles contemplassem a vista que ficava para trás, eles tinham a certeza do Cristo à sua frente, e mesmo num solo instável, cheio de pedra, um sol escaldante, eles confiavam naquele Cristo que estava à sua frente, e por isso continuava a caminhada. E ela vai fazer uma narrativa belíssima, mostrando, né, que a visão deles, daquela região toda, não era momento nenhum de desalinho e de desânimo na subida. Porque quanto mais eles subiam, obviamente mais cansados iam ficando. E olhavam para trás e contemplavam toda aquela região. As cidades próximas, Cafarnaum, é possível você ver Genezaré, o lago de Genezaré. E aquilo tudo não os desmotivava. E aí ela vai usar uma das frases mais belíssimas que a gente precisa refletir sobre ela. Ela vai dizer que o vale deixado para trás perturba a caminhada do que sobe. O vale deixado para trás
perturba a caminhada do que sobe. O que ela quer dizer? Porque se eu ficar me apegando ao que ficou para trás, eu vou ter problema na subida. E é por isso que eu preciso ter sempre em mente quem está à frente. É quem que está me levando. É em quem que eu deposito a minha caminhada. Porque se eu tenho Jesus, se eu tenho Ele como modelo e guia, então eu não tenho que me preocupar com o que ficou para trás. Eu não tenho que permitir que o que já passou contamine e perturbe a minha subida. O vale deixado para trás perturba a caminhada do que sobe. Isso me lembra de uma questão no livro Consolador feito a Emmanuel. Quando perguntaram para Emmanuel sobre as questões das reencarnações e como eu poderia ter uma ideia das minhas encarnações passadas. Então Emmanuel vai dizer, a tua preocupação é com a caminhada de agora e com o que está pela frente. O que está para trás, está para trás. Não deve ser interessante para você. Analise-se agora, entenda-se agora. Se você se entender nessa caminhada de agora, a subida fica mais tranquila. Então, esses três que, seguindo Jesus, tinham já esta certeza. Eles já estavam convivendo com Jesus há um bom tempo. Porque, principalmente Pedro, que há 8 dias atrás, havia sido questionado por Jesus junto com os demais. Porque Jesus perguntou para eles o que o povo dizia a respeito dele. Jesus perguntou, olha, o que estão dizendo a meu respeito? Qual que é a fofoca do dia? Qual que é a fofoca do momento a respeito da minha pessoa? E aí, todos vão dar suas opiniões ali, mas Pedro acertadamente vai dizer, tu és o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. E aí Jesus vai dizer para ele, Pedro, não fostes carne que te disseste isso, mas foi o meu Pai que está no alto. Ou seja, Pedro teve uma intuição, não foi ali, sabe, atirando no escuro ou simplesmente pelo que as pessoas diziam. Não, ele recebeu essa intuição daquele que era o Cristo, o Messias, o esperado, o enviado. Então, esta subida, Pedro já alimentava essa certeza. Fortalecido ainda por uma postura de João, doce, amável, a racionalidade de Tiago. Mas Amélia Rodrigues vai dizer que só isso não basta. Isso aqui é interessante, né? Só isso não basta. É preciso mais. Como que ela vai dizer? Ela vai dizer que a gente, mesmo com tudo isso, a gente precisa manter uma interação constante com o Pai. Uma interação com Jesus através da prece. Em que momento que ela diz isso? Ela vai dizer que quando eles chegam ao cume do monte, já era noite. Já era noite. E aí ela faz uma análise bem curta e rápida do que faz Jesus, do que faz os três. Após uma caminhada, após uma conquista, após uma subida, você trilhou um caminho, você chegou ao seu objetivo até então. A sua postura determina como que você realmente, o que você aprendeu nessa caminhada. Aquele momento em que você diz, opa, concluí, cheguei ao fim da caminhada, pelo menos esta caminhada. Conquistei aquilo que eu mais desejava. O que eu aprendi com o caminho, a minha ação ali agora vai dizer. E aí é bonito porque ela coloca, ao anoitecer, ao chegar ao cume do Monte Tabor, Jesus se põe em oração. E os três adormecem. Os três adormecem, cedem ao cansaço. Mas Jesus não. Jesus se põe em oração. E aí é que a gente volta lá em Hermínio C. de Miranda, que ele vai analisar este momento e dizer, porque Amélia Rodrigues, mais uma vez, usa
da sua linguagem poética para dizer: e a natureza mergulhou-se em sombras. Enquanto Jesus orava, a natureza mergulha-se em sombras. Então, o que Amélia Rodrigues nos diz com isso? Ela não está dizendo daquele momento, mas ela está dizendo de uma natureza, e é curioso porque toda a descrição dela da subida do Monte Tabor, ela vai dizer que é extremamente rochoso, quase sem vegetação nenhuma. Então, quando ela se refere à natureza, ela diz da natureza humana. Então, Hermínio vai dizer para a gente, lá na frente, analisando que depois da passagem do Cristo, e aí a gente sabe disso, né, perfeitamente, os séculos, essas três virtudes na humanidade foram adormecendo, ora uma, ora outra. O amor foi deixando de lado, entre guerras, entre destruições, tudo em nome do Cristo. Outras vezes a racionalidade demais da conta, minando o sentimento humano. A fé totalmente distorcida. Então essa natureza humana foi mergulhada em sombras. Então Hermínio vai nos dizer que foi preciso todo um tempo até que nós pudéssemos de novo, através da codificação, através desse resgate da doutrina espírita, deste consolador, a gente voltar de novo a despertar. E aí essa conjunção entre Hermínio e Amélia Rodrigues no Tabor, nas lições do Tabor, a gente percebe exatamente isso. Por quê? O que desperta aqueles três que estavam adormecidos? Era exatamente as vozes de quem? Eram as vozes dos desencarnados. É exatamente a voz dos desencarnados que desperta aqueles que estavam dormindo. Porque eles acordam ouvindo vozes. E assustados dizem: uai, só estávamos nós e o mestre, com quem o mestre está conversando? E aí eles contemplam duas outras figuras, que obviamente nós sabemos ali naquele momento ficaria difícil para eles reconhecerem, mas depois fica claro que eles identificaram aquelas pessoas como sendo os dois profetas antigos do Testamento, Moisés e Elias. Porque são dois profetas muito importantes na constituição messiânica de Jesus. Quando você estuda a trajetória desses dois profetas, Jesus é visto como um novo Moisés. Obviamente com as diferenças que lhe cabe muito grande. E Elias também. Porque na trajetória histórica mesmo do Antigo Testamento, apenas dois profetas tiveram, numa linguagem bem simbólica, a visão de Deus: Moisés e Elias. Ou seja, é mostrar esta relação desses dois grandes nomes, ali naquele momento, a despertar de novo a natureza humana. A libertá-los das sombras, da ignorância, do comodismo. É dizer que, olha, tem muito mais. Vocês precisam despertar. Parem de dormir. Acordem, porque há muito que aprender. E aí é curioso, porque Pedro na sua simplicidade, não. Pedro, na sua maturidade e conhecedor das leis antigas, Pedro vai dizer claramente: Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Aí você fica pensando, né? Que ingenuidade de Pedro, fazer 3 tendas. Por que 3 tendas para Elias, Moisés? Para quê? Não, Pedro não estava sendo ingênuo. Pedro, naquele momento, ele tem um insight das leis antigas, onde foi dito a Moisés para escolher entre os povos aquelas pessoas predispostas à comunicação com os espíritos, e que essas deveriam se dar somente em tendas. Eles iam entrar nessas tendas e ali eles teriam, ou seja, não era para...
Porque antigamente era uma balbúrdia, digamos assim, né? Era uma bagunça. Você ia lá para ficar perguntando coisas tolas, até que Moisés, opa, não, vamos botar uma ordem nisso. Só que não foi Moisés, foi uma orientação que foi passada para ele. Não, agora vamos organizar isso. Então, somente dentro das tendas, aquelas pessoas, aqueles médiuns, né, já com predisposição e compromisso sério, ali sim o Senhor se manifestará para vocês. Então Pedro tem esse insight. Ele percebe isso. Veja, é aquela fé, mas não é uma fé ignorante, não. Ele tem a sua, por ser o mais velho daqueles três, ele teve isso, ele recobrou isso e falou de pronto: vamos agora construir 3 tendas. Mas nesse interim, envolve-se, como nos fala Amélia Rodrigues e a narrativa, uma grande nuvem, onde há a manifestação de voz direta. Uma voz ressoa naquelas nuvens. Jesus fica translúcido, né? Todo o seu perispírito, toda a sua luminosidade se expande. E Amélia Rodrigues diz que é tão intensa que era madrugada, parecia dia. Era madrugada, mas parecia dia. De tanta luminosidade. E uma voz vai dizer: este é meu filho amado, a ele ouvi. É a confirmação do que Pedro havia dito 8 dias atrás. Mas por que eu estou reforçando isso? Esse interim é só para dar uma característica muito peculiar de Mateus. Porque Mateus ele tem uma característica muito grande: reforçar a divindade de Jesus. A todo instante, em tudo em Mateus, é Jesus e o reino. É o reino dos céus, é Jesus o Filho de Deus. É Jesus o Messias, é Jesus o enviado. Mateus tem essa necessidade, né, por várias questões que a gente não vai adentrar. Mas, então, veja que a narrativa dele começa te dando uma pista do que aconteceu 8 dias antes, e no ápice do Monte Tabor, essa voz direta que Mateus reforça: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, cessa-se essa manifestação e Pedro, mais uma vez: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas Jesus vai agora fazer o que nós precisamos aprender a fazer. Porque nós temos essa característica, né? Eu particularmente, eu me preocupo muito com isso. Tudo que eu conquisto na minha vida, eu me preocupo muito se o que eu estou conquistando, se eu não estou guardando só para mim. Sabe? Nós não vivemos isolados. Tudo o que eu tenho tem que ter um propósito além de mim mesmo. Tudo o que eu aprendo, tudo o que eu conquisto, âmbitos materiais, intelectuais, enfim, tudo o que de alguma forma eu acrescento em mim, eu preciso de alguma forma também fazer com que seja dividido com os outros, com o outro. Eu preciso fazer isso. Se eu conquistei um conhecimento, que não seja só para mim. Se eu desenvolvi uma atividade profissional, será que essa minha atividade profissional proporciona o progresso de outros à minha volta? O que eu faço com a minha formação acadêmica ou não, enfim. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Será que eu não estou esquecendo de pagar a minha conta? Porque o que Pedro ali naquele momento, até eu, é bom estarmos aqui. Meio que, né? Poxa, não quero sair daqui mais. Mas aí Jesus vai dizer: não, Pedro, não funciona assim. Claro que não foi com essas palavras, né? Mas Jesus vai dizer: Pedro, lá embaixo está as pessoas para quem eu vim. Lá embaixo, a turba enfurecida e doente espera por nós. Pedro, todas as nossas glórias, Pedro, tem que ser para eles. E Pedro, todas as dores deles tem que ser para nós. Então, Pedro, desçamos. Desçamos porque eles esperam por nós.
Desçamos porque a humanidade requer que nós, homens, a ajudamos. É bonito porque a gente vai ter uma mensagem de Bezerra de Menezes onde ele diz, né? O homem ajuda o próprio homem. A gente não tem que ficar esperando que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais façam. E eu posso fazer a minha parte. Mas será que esse degrauzinho que eu estou aqui já é o suficiente para eu me sentir no topo? Será que eu não posso descer um pouquinho mais para que vocês me ouçam melhor? Ou será que eu devo permanecer aqui porque eu quero ser visto? Eu conquistei, eu estudei, eu me preparei. Porque esse é o nosso grande problema. É não pensar que o que eu tenho pode aliviar a dor do outro. O que eu conquistei profissionalmente, de repente, pode amenizar um pouquinho das dificuldades do outro. Desçamos. Não importa onde quer que eu esteja, se eu parar para pensar, eu ainda posso descer um pouquinho para ajudar alguém. Sabe, quando eu vejo essa passagem, de novo, reporto a Bezerra de Menezes, que teve a oportunidade, como a gente sabe, de abrigar paragens muito mais longe do orbe terrestre, mas pediu a Maria para ficar aqui. Sabe? Não foi preciso Jesus dizer para ele, desça, Bezerra, não. Ele já tinha introjetado isso nele. Enquanto houver um irmão meu que sofre, é preciso que eu aqui esteja. É preciso que eu esteja próximo desses que sofrem. Então, Pedro, desçamos. Mas aí, Amélia Rodrigues vai, de novo, né, nos dizer que até para descer, a gente precisa saber como descer. Na descida, eles recebem uma orientação do Cristo. Na descida do Tabor, depois de tudo aquilo que eles vivenciaram, agora ser convidados de novo a mergulhar naquela turba de gente enfurecida, porque estavam enfurecidas, né? A passagem, é curioso que a Amélia Rodrigues, ela começa a passagem do final. Depois ela vai fazendo um jogo ali, né, de entendimento, mas ela começa do final. Mas, enfim, nessa descida, Jesus vai dizer para eles, olha, por hora, vocês não podem contar nada para ninguém. Você imagina como que eles deviam estar loucos para chegar lá e contar para todo mundo o que eles viram, o que eles vivenciaram. Você imagina a euforia. João, um menino naquela época, imagina, estava doido, e pular naquele pessoal, contar, e Jesus vira, olha, por hora vocês não vão contar nada para ninguém não. Deve ter jogado um banho de água fria, né? Mas, gente, como assim a gente não vai contar para eles? Nossos familiares, amigos, contar o que a gente viu, contar que a gente viu Elias, cara, a gente viu Moisés, sabe? É como, de repente, você, um ente seu, querido, desencarna, aí, de repente, você se depara com ele aqui na reunião e você não vai querer contar para os seus familiares. Como assim? Eu vi meu pai. Olha, eu vi a nossa mãe. Não, por hora não. Mas aí a Amélia Rodrigues vai usar de novo da sua linguagem poética para dizer que a verdade tem que ser dada em doses homeopáticas para não rachar a argila humana. Nossa, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, que difícil, sabe? Porque realmente, às vezes você quer porque quer convencer ou dizer que o outro está errado, que é assim, que é assado. Não adianta. Não adianta. Sabe, os três foram escolhidos porque os três tiveram condições de fato para estar ali e entender o que se passou. Um exemplo claro disso é que depois da crucificação de Jesus, muitos não acreditam que ele tinha ressuscitado, né? Nem o próprio Pedro. Nem o próprio Pedro, né? Foi preciso ali alguma para poder se convencer. Então percebe que
por mais que eu queira, eu tenho que seguir o ensinamento de Hermínio C. de Miranda, numa outra obra chamada Diálogo com as Sombras. Nessa obra intitulada Diálogo com as Sombras, tem uma frase de Hermínio que eu gosto muito, que ele vai dizer assim: só boa vontade não basta. Porque a gente tem mania de dizer isso, né? Nossa, boa vontade já... Não. Ele vai dizer: é preciso saber como ajudar. Quando eu estou fazendo palestras em escolas sobre acessibilidade, eu costumo brincar com o pessoal, né? Eu me atiro no chão e falo com eles: como é que vocês vão me ajudar? Porque eu sou vítima disso, né? De cair na rua e vem um cata no braço, cata na perna. Não é assim. Não funciona desse jeito. Primeiro, que meus braços são meu ponto de apoio. Ou você tem muita força para me colocar de pé, ou então você vai tirar meu ponto de apoio. Né? Então, tem que saber. Só boa vontade não basta. Curiosamente, né, tem umas pessoas que convivem muito comigo, que transitam na rua, então já me conhece, sabe, né? Um deles é o Thiago Serpa, e outro dia estava eu, o Thiago e o... Outro dia, sim, já tem anos isso. Thiago e o Gabriel, a gente estava passando ali no Alameda, né? E aí, naquelas pedrinhas portuguesas que são maravilhosas para a gente andar, né? Tinha um ponto molhado, deu lá, né? Tá lá um rato estirado no chão, que era o Jerry. Não teve outra. Caí. Aí, e o Thiago e o Gabriel, que já me conhecem, eles ficaram ali, né, meio... Aquela coisa, né? O que eu posso fazer? Né? O que você quer que a gente faz? Pega uma bengala. O que você quer apoiar? Mas, nesse tempo, o porteiro do outro lado da rua... Aqui, vocês não vão ajudar o menino, não? Entende? Então, só boa vontade não basta. Você precisa saber como fazer. Então, só porque... eu quero que o outro saiba o que eu já sei. Não é assim que funciona. Tem um tempo. Tem um tempo de maturidade dele. Eu não posso sair julgando e despejando tudo. Então, as verdades, até as verdades, precisam ser dadas em doses homeopáticas para não rachar a argila. Tem coisas que a gente não aceita da espiritualidade. Tem coisas que a gente fica assim: não acredito, não é, será que é assim mesmo? É difícil assim mesmo? Né? A gente vê muito nas obras de Kardec que ele vai dizer: olha, por hora tem palavras que não dá para expressar. Ou seja, vocês não conseguiriam entender. Não conseguiriam entender. Então, o caminho que a gente precisa fazer é esse caminho da subida, sedimentada por essa tríplice virtude da fé, sabendo que nós vamos vacilar como Pedro, nós vamos vacilar, vamos ter esse momento, mas o mais importante é que, como Pedro também, saber reerguer. Nós vamos precisar ter o amor joanino, que é fantástico quando você estuda a história de João, o acolhimento que ele deu a Maria, sabe? Toda a doçura de João. E a racionalidade de Tiago, que quando eu li pela primeira vez Paulo Estevam, me deu vontade de matar Tiago. Me deu. Sério. Quando eu li a passagem que ele, sabe, aquela passagem que ele se ajoelha e começa a ler as emoções, ou seja, eu falei, né, numa linguagem bem, um X9, né? Mas aí depois Emmanuel vem te dar aquele tapa de luva e diz: não. E aí você analisa, em momento algum Tiago traiu o Cristo, em momento algum ele traiu Moisés, mas o que Emmanuel explica? Alguém precisava cuidar da casa, e Tiago foi a razão naquele momento. Ele não foi a paixão, né, aquela coisa que se deixa levar, e não foi nenhum traidor. Ele usou do conhecimento das leis mosaicas, dialogou com Paulo nas leis mosaicas. E é aquela coisa, o que eles faziam era caridade, não tinha nenhum problema. Pronto. Então, quando você lê a explicação de Emmanuel, aí você entende o Tiago. Você entende que Tiago foi extremamente objetivo, extremamente racional. E você precisa disso. Nossa fé precisa ser racional. E aí,
nessa descida, ao dizer isso, eles começam a pensar melhor. Porque, inclusive, quando eles estão lá embaixo, eles têm mais uma vez esta prova de que aqueles que estavam lá não estavam prontos para receber essas verdades. Como que eles testemunham isso? Porque quando eles chegam lá, o que se tem no pé do Monte Tabor? Exatamente o que Jesus havia dito. Uma turba enfurecida, nervosa. Por quê? Porque um pai aflito com o seu filho, num processo de obsessão, clamava por ajuda. E os outros que estavam ali, que também seguiam Jesus, não foram capazes de ajudar, pois não sabia como ajudar. O pouco tempo que eles estavam com Jesus, eles já se achavam no direito de repreender, sabe? De brigar com aqueles espíritos que obsidiavam e xingavam de todas as maneiras. E aí esse pai aflito chega para Jesus e diz: Senhor, cura meu filho. O que vocês acham que Jesus diz para ele? Você não tem fé? Por que você não o cura? E aí tem gente que fala que Jesus é bonzinho, né, cara? Mas claro, ele joga essa responsabilidade. Você não tem fé? Por que você não o cura? E aí ele vai falar: sim, Senhor, eu tenho fé, mas ela ainda é fraca. Então, pelo menos, ajuda a minha fé. Nossa, isso é fabuloso, sabe? Sim, eu tenho, mas ela ainda é fraca. Então, ajuda a minha fé. Então, Jesus se coloca diante daquele jovem sem dizer nada, sem falar nada. Obviamente, hoje podemos saber que houve um diálogo entre ele e, claro, todo e qualquer espírito desencarnado vai reconhecer em Jesus, né, aquela pessoa que estava no Monte Tabor, de luminosidade ilibada, uma coisa, né, que a gente não consegue mensurar. E aquele jovem se liberta. Acaba aí as lições do Tabor? Não, não acaba aí. Por que não acaba aí? Porque tá bonitinho o que você fez, né? Porque à noite, Filipe, junto com Pedro, vai chegar para Jesus aqui. Legal. Gostamos do que o senhor fez, mas agora explica para a gente, porque não é assim que funciona, não. Por que eles não conseguiram curar e o senhor conseguiu curar? Eu acho isso muito rico. Sabe? É muito rico você ver a persona de Jesus e dizer para ele: não, você me explica. Por que você foi capaz de fazer isso? Por que nós não sabemos? Entendem agora? Porque, olha, não podeis dizer tudo que vocês viram por hora. Eles não estavam preparados nem para lidar com a situação daquela. Ainda mais chegar e falar: olha, aqui a gente viu Moisés. Vocês estão loucos, né? Vocês estão loucos. Então, por que só vocês viram Moisés? Não. Então, quando Filipe e Pedro chega para Jesus e fala para ele: espera aí, por que eles não conseguiram curar? E aí Jesus vai dizer: é porque essa raça de espíritos, né, antes, na verdade, só retomando aqui, porque isso é importante, são detalhes, né, importantes, porque Jesus vai dizer para aqueles que estavam tentando ajudar esse jovem, nessa linguagem bem forte: ó raça de ignorantes, até quando eu hei de suportar-vos? E algumas pessoas não entendem isso, não aceitam que Jesus poderia ter dito isto. Ó raça de ignorantes, até quando eu hei de suportar-vos? E aí, se você deixar de ser orgulhoso, vaidoso e melindroso, você vai entender que sim, eu sou um ignorante, e sim, Jesus me carrega, me suporta, me ama, porque eu ainda não consigo sair do lamaçal, eu ainda não consigo me libertar da minha ignorância, e é por isso que ele me carrega, ele me suporta. Suportar no sentido de elevar constantemente. Todas as vezes que eu caio, ele está ali do meu lado, me ajudando. Ignorante? Pô, claro que eu sou, e muito. Então, até quando eu vou permanecer na ignorante, dependendo constantemente que ele me carregue? Não carregar figurativamente, mas está sempre... E aí, vamos, levanta. Já lhe disse tudo que você precisa. O que você está esperando? Então, quando Filipe e Pedro diz para ele: e aí, vai explicar?
E ele vai dizer, sim, é porque essa raça de espíritos você precisa de muito amor e de muito jejum. O amor eu entendia, mas o jejum eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia aceitar a ideia do jejum. Para mim era algo assim que eu não conseguia entender. Peraí, tá, amor, beleza. Vou ter que aprender a amar, né, até esse que está me obsediando, esse que está tentando me prejudicar. Né, vou ter que amar os meus inimigos, mas jejum. Aí vem a nossa, né, Amélia Rodrigues dizer do jejum das imperfeições morais. Nos abster das imperfeições morais. Não é o jejum material. Não é deixar de comer, de tomar banho, como faziam os escribas, enfim, para parecer, não. É o jejum das imperfeições morais. Eu preciso criar uma abstinência, eu tenho que me abster por completo dessas imperfeições. Porque essas imperfeições é que quando esses irmãos chegam para mim, ele vira, meu filho, você é igual a mim, quem é você para poder querer me dizer o que fazer ou não? Então, quando eu faço esse jejum, então, quando eu me coloco diante de alguém, já há uma diferença de sintonia, já há uma outra identificação. Simples. Veja que esta subida, essa estada, a descida e o momento ali, são momentos recheados de muitas lições. E que nós precisamos tomar cuidado para que esta natureza humana, que é dotada dessas 3 virtudes, não volte a adormecer novamente. É preciso que nós tenhamos este cuidado, que nós não deixemos que o mundo obscureça de novo essas nossas virtudes. É por isso que nós somos a todo momento instigados a estudar, a amar, a respeitar o outro. Por isso que o Espírito de Verdade vai nos dizer da necessidade de nos amar e de nos instruir. É por isso que esta nada mais é do que o que Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Então as lições do Monte Tabor, sobre a óptica de Amélia Rodrigues, nos traz esses ensinamentos que nós precisamos resgatar constantemente. Lembrando que essas 3 virtudes que estão bem introjetadas nessas 3 personas, Pedro, Tiago e João, a gente vai identificar de novo em Paulo Estevão, quando ele vai dizer das 3 colunas, lá em Paulo Estevão ele vai dizer das 3 colunas do Espiritismo, fazendo menção exatamente a Pedro, Tiago e João. Percebam que é uma sintonia de informações, uma comunicabilidade de informações que se fundem para dizer para nós da necessidade de continuarmos fortalecendo esta nossa racionalidade com uma fé que compreende o que se está fazendo, se entende e que se ama a todo custo. Enquanto nós não nos despertarmos para essas 3 virtudes e tentarmos fortalecê-las, nós ainda vamos continuar só subindo o Monte Tabor. Mas nós não estamos aprendendo com o caminho. É preciso aprender com o caminho. É isso que nós temos nessas lições. É saber se eu ergo e digo que Jesus é modelo e guia, mas como que eu me comporto ao longo da minha vida, tendo ele como modelo e guia? E aqui eu vou abrir um outro link, só para poder dar uma referência para vocês, né? Ou seja, que eu tenho buscado constantemente na minha vida, a partir de um entendimento filosófico. Porque às vezes eu penso em como agir, né? A gente discute muito isso, às vezes, quando fala de ética. Sabe que para filosofia antiga, a ética ela tinha escritas diferentes. Uma ética escrita com a letra eta era os nossos atos morais. É o que eu faço no dia a dia, o que eu falo, tudo. E a ética escrita com Y era exatamente o abrigo, a morada. É aquele lugar que tudo que eu for fazer, eu volto a ela e consulto. Eu vou jogar bola. Deixa eu voltar a ver o que minha ética me diz desse ato agora. Não, é plausível, é legal, vou fazer. Vou a uma festa. Espera aí, deixa eu voltar ao meu abrigo e ver. A nossa ética é Jesus.
as nossas ações morais lá fora, ou aqui, ou em qualquer lugar, com o outro, tem que antes passar pelo crivo do que eu aprendo com Jesus. Porque senão, a subida do Monte Tabor vai ser vazia, vai ser cansativa, porque eu não estou tendo ele à minha frente. E quando eu chegar lá, eu não sei o que eu vou fazer. E depois a descida vai ser pior ainda, vai ser desastrosa. Se nós fizermos um paralelo com as nossas reencarnações, nós estamos subindo. Como que eu espero chegar no plano espiritual? Como que eu espero estar lá? E quando eu estiver lá, como eu espero retornar? Vai depender do que eu fizer na subida, de quem eu tenho como modelo e guia e de como eu vou estar lá. Se eu vou querer chegar lá e construir tendas e querer ficar lá. Porque não é essa a proposta, né? É sempre retornar e aprimorar e aprimorar. É trazer o que de lá aprendemos para os irmãos que estão aqui. É trazer as alegrias para esses irmãos e pegar as dores que são para nós. Então, caríssimos, pensar nas lições do Tabor é pensar no nosso compromisso enquanto aqueles que acreditam em Jesus, mas acreditam estudando, não apaixonadamente, deixando-se envolver pela emoção, uma emoção racional, coesa, com cautela. Não só com boa vontade, é aprendendo para fazer bem, para quando encontrar o Jair na rua saber como levantar ele. Eu agradeço imensamente a Jesus pela oportunidade desse estudo e estamos sempre à disposição. Agradecemos a casa por ter nos recebido tão acolhedoramente, ao Eduardo que nos trouxe aqui, né, essa figura grandiosa que a gente conhece há bem tempo. Agradeço muito, embora eu troque o nome dele de vez em quando, mas é isso, e que nós possamos retornar aos nossos lares tentando, né, rever um pouquinho do que aqui nós refletimos, lembrando, são apenas reflexões a partir dessas obras que mencionamos. E se alguém tiver dúvidas ou quiser, eu falo sempre, a gente está à disposição para conversar. Que assim seja.